em que tipo de conflito e como eles fazem essa proteção? Bom, Tawane, o uso de animais em qualquer conflito armado ele é recorrente. O mais comum de todos, e mais perto do nosso dia a dia, são os cachorros, no caso de busca de drogas e bombas, mas no caso específico da Rússia, eles estão usando animais, golfinhos em geral, mas também belugas, que é um parente do golfinho, mas também é um parente da baleia, e algumas baleias para a proteção de algumas bases. Eles não são usados como a gente pensa, como a gente poderia imaginar, como se fosse uma arma, mas eles são usados para proteger o perímetro de uma base. Isso se dá por dois grandes motivos. Tanto os golfinhos quanto as baleias e as belugas, elas têm sonares. Então, elas conseguem, pelo som, né, os sonares, você consegue perceber o que está ao seu redor. E como são animais muito inteligentes, eles podem ser treinados, assim, como os cachorros. Então, você tem essa facilidade. Eles são usados especificamente para proteger as bases navais de bombas, de minas submarinas. Minas submarinas são bombas que ficam flutuando, mas se elas estiverem muito no raso, em uma profundidade muito perto da superfície, os radares convencionais não conseguem perceber. E o sonar de um golfinho, o sonar de uma baleia, o sonar de uma beluga conseguem perceber. Então, eles conseguem perceber, instalando equipamentos e treinando esses animais, perceber a presença de explosivos nas imediações das bases navais. O segundo aspecto é que, ao contrário dos seres humanos e até mesmo de alguns equipamentos feitos pelo homem, como alguns tipos de submarinos, esses animais eles têm muita resistência a pressões que seriam esmagadores para o ser humano, até mesmo para o submarino comum. Então, você adestrar e colocar algum equipamento nesses animais faz com que você consiga ir mais fundo e penetrar mais fundo na superfície dos mares do que um submarino ou até mesmo um ser humano consegue ir, porque isso é naturalmente resistente à pressão que o próprio oceano faz dentro do corpo, né, dos animais, desses animais. Então, eles são usados basicamente para vigiar e proteger essas bases. Não são usados, como a gente poderia imaginar no primeiro momento, como se fosse uma arma, né? Não existe um golfinho com uma arma disparando. Ele é usado simplesmente como um cachorro, né? Como a gente usa o cachorro, a gente usa para proteger um perímetro, apesar de ser até um pouco anedótico, mas é muito usado, inclusive, pelos próprios Estados Unidos. Outra coisa que aconteceu nessa semana foi o ataque que a Rússia sofreu, né? Mas, porém, eles não admitem que foi a Ucrânia, né? Que fez isso, né? Mas tudo indica que sim, que foi que aconteceu um naufrágio, né? Do maior navio que eles tinham. Isso. E aí acabou deixando 37 mortos. Aí alguns veículos de imprensa realmente soltaram que tipo foi um ataque ucraniano. Mas já que não teve essa confirmação, certeza assim do governo russo, né? Ficou por isso mesmo. Mas a perda desse navio, porque pelo que eu estava pesquisando também, foi um grande golpe. Então, o que é esse grande golpe? Por que esse navio era tão importante para a Rússia? Bom, para início de conversa, a Marinha Russa, assim como qualquer outra marinha, ela se organiza numa unidade grande chamada esquadra. Em inglês, eles chamam de fleet, pode ser traduzido como frota, mas na Marinha do Brasil a gente usa o termo esquadra. Mas no jargão comum, na linguagem comum e em documentos que não são técnicos, esquadra e frota são sinônimos, mas em documentos públicos da Marinha a gente usa esquadra. Dito isso, cada esquadra ela tem o que a gente chama de nau capitânia, ou seja, o navio que é o mais importante. É o navio que costuma ser o mais bem equipado, mais moderno, é o navio mais importante. É como, usando uma metáfora do futebol, como se fosse o capitão do time, ou o camisa 10. No caso da Rússia, esse navio, né, Moskva, ou Moscou, como traduzindo, né, Moskva ou Moscou, ele era a nau capitânia da esquadra do Mar Negro. A Marinha Russa ela é organizada em 5 esquadras. A esquadra do Mar Negro, que é sediada em Sebastopol, a esquadra do Norte, que é sediada em Severomorsk, que fica fazendo a fronteira com o Báltico, na Suécia e Finlândia, são 4 esquadras, a esquadra do Norte, a esquadra do Mar Negro, a flotilha do Cáspio, que fica no Mar Cáspio, como indica, e a esquadra do Pacífico, que fica em Vladivostok, que todo mundo conhece pelo jogo War. Cada esquadra dessas tem uma nau capitânia, um navio que é o mais importante. Então, o Moskva, ou Moscou,
ele era o navio mais importante da esquadra do Mar Negro. Então, a queda, né, o afundamento desse navio, ele é muito importante. É como se você tirasse o jogador mais importante do seu time, no momento mais duro. Mas, apesar de ser um alvo muito simbólico, muito importante, ele, no conflito, ele ainda tem um impacto ainda muito incerto, porque, no aspecto naval, o conflito da Rússia com a Ucrânia ele é majoritariamente favorável à Rússia, porque não só por causa da disparidade entre as forças russas e ucranianas, mas porque desde 2014, desde quando você teve o Euromaidan, a marinha ucraniana passou por grandes dificuldades. E no primeiro, assim que começou o conflito em 2022, a marinha russa conseguiu ter uma vantagem, agitando aqui na fone, conseguiu ter uma vantagem marítima muito grande. Então, apesar do afundamento do Moskva ou Moscou ser, de fato, um aspecto simbólico muito importante, ele não é tão decisivo assim. Você ainda tem alguma controvérsia quanto à causa do afundamento, mas porque você tem uma frase muito importante que fala assim, na guerra a primeira vítima é a verdade. Todo mundo vai mentir durante a guerra. Muito provavelmente, o que acontece? O governo ucraniano e o governo dos Estados Unidos dizem que o navio foi afundado por um ataque ucraniano, e o governo russo diz que ele afundou após uma explosão na parte do motor, do armamento, enquanto ele estava sendo rebocado, né? Permanece rebocado para um porto para ser consertado. Muito provavelmente, o que aconteceu foi ambas as coisas. Ele foi atacado, não afundou imediatamente, e quando ele estava sendo rebocado para reparo, ele acabou afundando, vitimando 37 oficiais ou 37 marinheiros. Então, muito provavelmente, a verdade está em algum meio termo entre o que cada um está dizendo entre si. Sim, espero ter respondido. Não, consegui responder muito bem. Uma outra dúvida que surgiu, né, quando começou esse conflito, né, que muito se falava, né, é uma terceira guerra mundial, vai acontecer mil coisas. Aí no início foi algo que estava assustando todo mundo, porque tinha que ter as respostas dos outros países também, como é que esses países iriam reagir diante desse conflito, né? E principalmente o Brasil, porque tanto que o nosso presidente ele foi bem pressionado no início para poder dar uma opinião, qual lado, né, ele ficaria, se ele ia ficar ali do lado da Rússia, se ele ficaria do lado da Ucrânia. Então teve todo esse, como é que eu posso falar? Todos esses comentários, né, que surgiram. Aí, na sua opinião, é possível que a gente enfrente uma terceira guerra mundial? E quais seriam as consequências imediatas para um país como o Brasil, né, que é originalmente neutro? Porque na maioria quando acontecem essas coisas fora do país, né, muito difícil o presidente tomar uma posição assim explícita. A gente vê mais pequenos cortes, aí a gente meio que deduz. Mas aí eu queria saber, já que o senhor entende melhor, né, e pesquisa sobre isso, qual seria a sua opinião? Bom, o risco de uma terceira guerra mundial foi muito veiculado pelo fato de ser um conflito europeu e um conflito que envolve, de alguma forma, em alguma escala, Rússia e OTAN. Então, de fato, isso acaba um medo natural para as pessoas. Mas, dito isso, apesar desse medo ser muito natural, muito compreensível, o risco de uma terceira guerra mundial, eu não diria zero, porque zero é muito absoluto, mas tende ao zero. Porque, por alguns motivos. Primeiro, porque ninguém quer. Os impactos econômicos do conflito, ainda é limitado à Rússia e à Ucrânia, já são muito grandes, e são custos econômicos, sociais, políticos, muito grandes para todos os envolvidos. Isso só vai aumentar ao longo do tempo, conforme o conflito ele se arraste. E o conflito, que já é limitado, já está com esse tipo de custo, o conflito de terceira guerra mundial é impensável. Você teria uma situação muito mais grave. Então, é uma situação muito complicada. Em segundo lugar, não só porque os países querem, mas pelo comportamento, principalmente da OTAN, ele tem sido muito tímido. Desde o início dessa crise envolvendo a Ucrânia, em novembro de 2021, quando a Rússia começou a dar os primeiros sinais de concentrar tropas na sua fronteira com a Ucrânia, você tinha algumas manifestações públicas da OTAN de que ela não se envolveria se um conflito ocorresse. Você tem algumas divergências dentro da OTAN sobre se é mesmo necessário a entrada da Ucrânia na OTAN. Em 2008, quando você teve
a primeira oportunidade, o primeiro convite formal à adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN, alguns países muito importantes dentro da própria OTAN, como a França, que na época era comandada por Nicolas Sarkozy, e a Alemanha, que já era de Angela Merkel, eles demonstraram profundas críticas e profundas resistências à adesão da Ucrânia. Então, você já tinha, desde 2008, alguma resistência dentro da própria OTAN à adesão da Ucrânia, porque sabiam que era uma linha vermelha, um limite geopolítico muito grave que a Rússia não aceitaria. Eu costumo dizer que a Ucrânia é para a Rússia o que Cuba era para os Estados Unidos durante a crise dos mísseis. É uma comparação que eu gosto de fazer, no sentido de que, da mesma forma como os Estados Unidos nunca não aceitaram, nunca aceitariam o emprego de mísseis em Cuba, porque está a poucos quilômetros das principais cidades americanas, a Rússia jamais aceitaria uma presença de uma aliança militar, que para o governo russo, é uma aliança militar anti-Rússia, nas portas, justamente numa das maiores fronteiras terrestres da Rússia. Então, eu costumo fazer essa comparação. E por causa desse peso histórico sensível que a Ucrânia tem para a Rússia, muitos países europeus sempre tiveram e ainda têm alguma resistência em apoiar a Ucrânia. Desde que o conflito começou, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele usou muitas mídias sociais, usou muita imprensa para tentar comover a comunidade internacional a apoiar a Ucrânia. Ele conseguiu, tem conseguido fazer isso, né? Toda vez ele é convidado a discursar em algum parlamento por videoconferência, ou então alguma liderança europeia ocidental vai visitar a Ucrânia em manifestação de apoio, mas, muito para além disso, você tem poucos envios de armamentos para a Ucrânia, embora seja uma manifestação clara, ainda que indireta, de apoio, não é o suficiente para decidir uma guerra. A Ucrânia não vai conseguir decidir a guerra com esse apoio, ainda que seja um apoio que esteja se tornando vultuoso em termos de armamento. A diferença, a discrepância entre a capacidade dos dois países é praticamente insuperável no curto e médio prazo. Então, você tem uma virtual impossibilidade do conflito mundial, primeiro, porque ninguém quer, e segundo, porque o comportamento da OTAN, principalmente, é de você se envolver o mínimo possível, de você ter ainda muita resistência, muita dificuldade. Então, pelo próprio comportamento, pelo próprio desejo dos atores envolvidos, um conflito mundial, de escala mundial, seria tendente a zero. Mas, como todo mundo dizia isso da própria invasão russa na Ucrânia, no caso de um conflito mundial, a tendência do Brasil, assim como na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, seria de uma neutralidade no início, a primeiro momento, mas, de alguma forma, em algum momento, a depender de como as coisas evoluiriam, o Brasil acabaria se posicionando em algum lado. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele se dividiu entre entrar ou não na guerra. Você tinha algumas disputas entre o Lauro Miller, que era o nosso chanceler na época, e o Rui Barbosa, que era já um jurista conceituado super importante, que era a favor da entrada do Brasil na guerra, e Lauro Miller, que era contra a entrada do Brasil, até que em 17 o Brasil entra, porque alguns submarinos alemães atacam navios brasileiros, então o Brasil se é forçado a entrar por causa da comoção pública. Na Segunda Guerra você teve a mesma coisa, entre o Oswaldo Aranha e o Felipe Miller também, você teve o mesmo problema, e aí, na época, o Vargas se aproveitou dessa situação para tentar barganhar o melhor acordo possível entre a Alemanha nazista e o governo americano, até que o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados e rompeu com o eixo. Então, a partir dessa experiência prévia, o mais provável é que o Brasil se mantivesse neutro no início, até que alguma circunstância posterior, ou por qualquer motivo, acabasse estimulando a entrada dele na guerra. Ou poderia ficar neutro até o final da guerra, como foi o caso da Argentina durante a Segunda Guerra Mundial. A Argentina rompe com o eixo já em 1945. Então, é muito difícil prever, né? Porque futurologia, tudo pode acontecer, mas considerando as experiências prévias do Brasil, na política externa brasileira, para conflitos dessa envergadura, o mais provável é que isso aconteça. Eu também penso da mesma forma, que é muito difícil que aconteça, sim, né? Mas, igual você falou, né? Não pode colocar zero. Zero não dá. Aí,
também, dentro desse mesmo assunto, em questão de essa questão de ter uma possível terceira guerra mundial, até que ponto os países que fazem parte da aliança estão seguros? E com a possível entrada da Rússia e da Finlândia na OTAN, de maneira emergencial, qual a chance do presidente russo responder nuclearmente? Bom, os países da OTAN estão seguros porque a Carta do Atlântico, né, o Tratado do Atlântico, que é o nome do tratado que deu origem à OTAN, ele tem o famoso artigo 5º, que é o artigo que diz que uma agressão a qualquer membro da OTAN, por um terceiro Estado, é uma agressão a todos os membros. E aí, quando você fala todos os membros, você inclui os Estados Unidos, que é a principal potência militar do mundo. Então, os países da OTAN, eles estão protegidos pelo artigo 5º. Você não teve confrontações, até porque você não vai ter deliberadamente confrontações entre tropas russas e da OTAN, porque as tropas da OTAN não entraram, não participaram do conflito, não estão participando do conflito, né? Você tem pouco, você se limita a enviar alguns tipos de armamentos para a Ucrânia, e ainda assim, considerando os países europeus com alguma limitação, com alguma reticência, mas, por outro lado, a Rússia também sabe que não pode atacar as forças da OTAN, então você tem esse acordo de cavalheiros de não vou te atacar, você também não se envolve diretamente no conflito, e fica isso. Com a questão da Suécia e da Finlândia, são países que são tradicionalmente neutros em termos de política externa e política de defesa, né? Eles são países que são neutros há muito tempo, são tradições seculares, junto com a Suíça, né, e a Irlanda, são países com tradições de neutralidade muito seculares. Eles estão entrando na OTAN justamente para ter a proteção do artigo 5º, porque eles sabem que a discrepância entre o poderio deles e o poderio da Rússia é muito grande, e a forma de garantir que não sejam atacados é justamente você ter uma aliança mais forte, né, você se juntar a alguém mais forte que possa te estender. Uma resposta nuclear russa, muito provavelmente, é improvável, muito mais um discurso para você coagir, né, para você dissuadir a Suécia e a Finlândia de entrarem na OTAN, até porque quando você compara o discurso com a realidade, você vê que tem um discurso muito mais intenso da Rússia do que a realidade. Por exemplo, como eu tinha comentado anteriormente, existe uma esquadra da Marinha Russa que fica perto da Suécia e da Finlândia, a Esquadra do Norte. E ela é uma esquadra que tem, ao contrário de outras, ela tem uma presença muito maior de submarinos, inclusive submarinos nucleares. E apesar de todo esse discurso da Rússia, a esquadra que fica no norte, ela não recebeu novos submarinos. Ela não teve movimentação de submarinos. Todos aqueles submarinos que estavam naquela esquadra estão naquela esquadra e estão parados como eles sempre estiveram. Então, você teve um discurso muito maior do que uma mobilização prática, o que faz todo sentido. Os países vão ver que é um discurso muito maior e que ele está simplesmente fazendo esse discurso, mas não está correspondendo na realidade com a mobilização de tropas que poderia aumentar muito mais a tensão em uma região que está tensionada, mas não está conflituosa. É uma região que tem a tensão, porque a Suécia e a Finlândia podem vir entrar na OTAN, mas isso não é necessariamente um conflito, não é uma tensão de conflito como é na Ucrânia. Então, inclusive, é muito provável que na preparação para a guerra, ao risco da adesão da Suécia e da Finlândia na OTAN, ele tenha sido contabilizado. Uma guerra dessas, ela não começa de um dia para o outro, ela tem meses de planejamento, anos de planejamento. Então, é muito provável que na preparação para a guerra, que se antecedeu uns meses, até mesmo anos antes de 2022, eles tenham feito essa conta de que, uma vez começado o conflito, as sanções viriam, pesadamente, e que a Suécia e a Finlândia poderiam vir entrar na OTAN. Então, é muito provável que isso já tenha sido contabilizado durante a preparação da guerra, e que, por mais que haja esse discurso, eles já sabem que isso é do jogo, e que isso é uma parte do jogo jogado, e que eles já estavam prevendo esse tipo de comportamento. Você acha que os motivos citados pelo governo russo justificam o ataque? Bom, aí eu te devolvo como uma pergunta um pouco retórica. Justificam para quem? Porque para a narrativa russa, isso é muito importante, era sempre, qualquer narrativa era direcionada a um público-alvo bem específico. Sim, A narrativa russa ela não é feita para convencer
a nós dois da legitimidade da invasão. Ela é feita para você convencer dar legitimidade para a população interna. Eu escutei o discurso, existe um discurso traduzido no YouTube, que foi o discurso que deu início à guerra, que são coisas e são elementos que são elementos que um russo pensaria, que um russo consideraria como legítimo, mas que para o ocidental não faria tanto sentido. Por exemplo, numa questão, por exemplo, a questão da histórica, sempre a Ucrânia foi parte do Império Russo, mas o território dela foi sendo aumentado ao longo do Império Russo e ao longo da época da União Soviética. O território que seria a Ucrânia verdadeira seria uma parte pequena no centro do território da Ucrânia. O leste, por exemplo, foi uma transferência de território já da Rússia Soviética em 1917. Uma parte do oeste que foi conquistada da Hungria durante a Segunda Guerra Mundial, e assim o território da Ucrânia foi sendo moldado muito em associação com a própria expansão do Império Russo. E existe um momento muito interessante no discurso que o Putin fala, ok, se vocês querem tanto renegar o passado comum que você tem com a Rússia, então devolva os territórios que a gente transferiu para vocês. Porque se vocês estão tão dispostos a abrir mão de todos os laços de sangue, de cultura, de economia que vocês nutrem com os russos, e que guerra nenhuma vai mudar isso, essa história está sedimentada, ele faz essa provocação, esse é o tipo de provocação que faz sentido para o russo, mas que o ocidental não faria. Por exemplo, existe, por causa dessa história, uma divisão muito grande na sociedade ucraniana. O leste da Ucrânia é uma parte do país que é muito próxima cultural, política, economicamente com a Rússia, enquanto que o oeste do país é uma região muito mais próxima à Europa, à União Europeia, principalmente porque durante uma boa parte do tempo fez parte do Império Austríaco. Então, é uma região de catolicismo romano, ele é maior, onde você tem uma proximidade mais com as culturas austríacas, alemãs. Isso acabou fazendo com que existam grupos nacionalistas na Ucrânia, que os russos acusam de ser neonazistas, que são muito grandes, aí são grupos armados que durante a Segunda Guerra Mundial lutaram ao lado das forças nazistas. Então, isso é um elemento que mobiliza muito o sentimento russo, porque a Rússia foi o país que mais perdeu pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, é um país que teve uma invasão muito sangrenta da Alemanha nazista. Então, esses são elementos que mobilizam o sentimento russo. Os grupos paramilitares nacionalistas na Ucrânia eles são, de fato, um problema, não um problema como o governo russo aponta que ele é, mas é, de fato, um problema. Eles têm um partido político que chegou a disputar as eleições de 2019. Não teve sucesso no parlamento, mas disputou a eleição. Isso já é um primeiro sinal de que é um grupo radical, nacionalista, muito nacionalista, que está disputando a eleição como ator legítimo. Isso é um precedente perigoso. Você tem, por exemplo, esses grupos paramilitares foram incorporados à Guarda Nacional da Ucrânia. Isso, para a população russa, foi visto como algo impensável. O país está pegando um grupo paramilitar que usa de símbolos neonazistas como parte das suas forças armadas e para um país que foi o que mais sofreu nas mãos dos nazistas. Né? Um a cada 4 mortes na Segunda Guerra Mundial, que chegam do Holocausto, foram soviéticos. Então, existe um dado dizendo que 70% a 80% da população russa, hoje, em 2022, teve um parente que lutou ou morreu na Segunda Guerra Mundial, inclusive o avô do Putin. Então, é muito mais do que uma questão histórica, é uma questão pessoal para muitos russos. Então, é uma narrativa que ela tenta convencer o russo, não o ocidental. Ele sabe que ele vai convencer. Ele sabe que não vai ganhar a opinião pública da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Ele quer ganhar a opinião pública da Rússia, ele quer ganhar o apoio da população russa. E as últimas pesquisas que eu tive acesso, ainda que não tenham sido confirmadas por outras pesquisas, mostram que é uma narrativa que vendeu. As pessoas compraram essa narrativa. As pessoas já tinham comprado porque mobiliza elementos que é importante para o russo comum, para o russo mediano, e não o ocidental ou o brasileiro. Então, é uma narrativa que tenta justificar a legitimidade para a guerra para o russo, não para o ocidental. Então, nesse aspecto, é uma justificativa legítima, enquanto a gente entende como legítima os motivos russos, não
os nossos motivos enquanto brasileiros ou como parte do Ocidente, né? Eu vou fazer só mais uma pergunta, tá? Que foi também uma coisa que aconteceu essa semana, que foi lançados mísseis na Ucrânia, por um submarino russo. Eles alegam ser a primeira vez que usam uma frota de submarinos. Quais os riscos, né, que a Ucrânia sofreria com esses ataques? E se eles têm a capacidade para revidar? Bom, revidar no sentido de atacar a Rússia é mais difícil, porque, como eu comentei antes, a discrepância entre o poderio militar e a capacidade militar econômica dos dois países é insuperável no curto, médio prazo. Mas se a gente entende revidar no sentido de impedir que aquele míssil caia, aí a situação é um pouco melhor, porque quando o míssil é disparado, ele pode ser interceptado por outro míssil, que é simplesmente você jogar um míssil em cima de outro míssil, e aí eles se chocam no ar e não caem no chão. Quanto à questão desse bombardeio, o submarino ele é uma arma que você que ele se esconde, né? Ele está debaixo da água, obviamente, e ele acaba se escondendo e ficando invisível. Em inglês a gente chama esse tipo de stealth, S-T-E-A-L-T-H, stealth, que é uma arma que está escondida, uma arma de espionagem. Ela, em termos, ela tem alguma vantagem para o lado russo, porque como ela está escondida, a chance dela ser abatida é um pouco mais difícil. Mas também tem outro aspecto nesse conflito, de que é o fato de que a Rússia tem usado essa oportunidade para testar alguns equipamentos que ele tem desenvolvido nos últimos anos. O primeiro caso desse foi o míssil hipersônico, os famosos mísseis hipersônicos que foram usados para atacar o oeste da Ucrânia. Esse míssil ele foi usado muito mais como um sinal de que eu tenho uma arma que vocês não têm, uma arma que eu tenho a liderança no desenvolvimento, do que uma arma que tem um efeito prático, né? Destruição, mas ele foi muito usado muito mais como um teste para a arma, um teste prático, um teste de como aquela arma se comporta, qual é o efeito dessa arma no conflito militar à vera, né? sem nenhum tipo de treinamento, mas também é um recado dizendo, olha, eu tenho uma arma que vocês ainda não desenvolveram ou estão correndo atrás do prejuízo, porque eu tenho a liderança no desenvolvimento dessa arma. O mesmo é o caso do submarino. O submarino está sendo usado nesse contexto em particular para testar alguns novos submarinos. Muitos submarinos russos datam da época da Guerra Fria. E a partir dos anos 2000, principalmente 2008 para cá, a Marinha Russa começou a criar novos submarinos para substituir esses submarinos velhos. Então, o uso de submarinos é usado como um teste operacional desse novo armamento. O submarino é um tipo de armamento que é usado para você impedir que alguém chegue à sua costa. Ele é um armamento porque ele está ali, ele está escondido. Você não pode avançar no mar se você sabe que tem um submarino escondido prestes a se atacar. Ele é uma arma muito mais defensiva do que ofensiva. Ele é uma arma principalmente criada para você abater um porta-aviões, ou como a Marinha do Brasil chama, navios aeródromos, que é uma arma muito mais de projeção de poder. No jargão popular, é uma arma mais ofensiva. Então, é uma arma que está sendo usada muito mais como teste, como de um novo armamento que foi desenvolvido nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, e, ao mesmo tempo, é um recado de, olha, eu tenho armas modernas, eu tenho armas que vocês não têm, que eu tenho uma força armada poderosa, moderna, e que eu não tenho mais aquela quinquilharia da época da Guerra Fria. Daquele armamento sucateado da Guerra Fria, Sim, melhor dizendo.